A paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom Adonai. Você está agora no canal Impacto Teológico 360 graus. Temos aqui como objetivo trazer para você uma devocional nessa manhã. Você agora está tomando café com Deus, né? É um café com Deus, um café com teologia, um café com Bíblia. Devemos começar os nossos dias já com a presença do Senhor, Espírito Santo, em nossas vidas, em nosso trabalho, em nossa casa, em nossa família. Meus amados irmãos, está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Temos aí o livro chamado o livro da origem, a origem da humanidade, a origem dos céus, da terra, a origem da primeira briga familiar, do primeiro pecado, a origem da primeira família. Então estamos na matriz. Em Gênesis capítulo 1, podemos também dizer que ali Deus criou os céus e a obra que Deus faz é perfeita. A Bíblia menciona 3 céus através do apóstolo Paulo, né? Paulo foi ao terceiro céu. Algumas pessoas acreditam que existam 7 céus, outras que existem muitos mais, né, céus. Porém, vamos aqui para a Bíblia, vamos pensar biblicamente. Deus criou os céus perfeito. Agora, no versículo 2, temos aí uma terra feita caos, uma terra em caos. Então, o que será que teria acontecido? Existem pessoas que acreditam, estudiosos de nome, que acreditam no hiato de tempo, ou que Gênesis capítulo 1 fala-se sobre a terra que Deus criou, os céus que Deus criou, e a partir do versículo 2, 3, 4, como que Deus criou esses céus? Quais são os dias, quantos dias, qual foi a maneira, se Deus criou através de sua palavra. Porém, podemos perceber também que se olharmos para realmente o fato de que houve um tempo ali na eternidade passada e que o que Deus cria é perfeito, Deus não é um Deus de imperfeição, a obra de Deus é perfeita. Isso é provado através de textos bíblicos. Não vamos olhar para Gênesis capítulo 1, versículo 2 a seguir, como um artesão que coloca uma terra em caos em cima da sua mesa divina e que ele passa a restaurá-la, a criar, a fazer. Mas vamos dizer que realmente passou. Vamos pensar assim, se realmente é verdade que existe um hiato de tempo, que existe um espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2, e que o que Deus fez foi perfeito, foi algo maravilhoso, e que já no versículo 2 presenciamos uma catástrofe, nós podemos também dizer que a humanidade também é assim, porque a própria Bíblia apresenta Adão e Eva sendo tirado da terra. Adão foi tirado do pó da terra e Eva foi tirada da sua composição. Eva foi tirada de Adão. Então temos aí também uma humanidade, um casal, em que peca contra Deus e sua vida vira um caos. E Deus vem com seu amor inquiridor e procura restabelecer a ordem, restabelecer o projeto que estava desde a eternidade, né? Ele oferece agora o projeto que estava desde a eternidade, elaborado para esse momento, que é a redenção, a remissão, a restauração. Então temos aí o Espírito Santo, que ele paira sobre a face das águas. Esse é o texto bíblico. O Espírito Santo é por cima, pairando sobre uma terra informe, uma terra em caos, que podemos até pensar que essa terra um dia era perfeita, assim como o homem um dia foi perfeito, um homem criado perfeito, que em relação perfeita com Deus, a terra também foi criada perfeita, em plena perfeição e existência, uma terra capaz de estar ali com toda a sua força para a produtividade, a frutificação. A terra foi elaborada, foi criada na sua perfeição. E a Bíblia Sagrada diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, mas agora a terra está um caos, né? Nós acreditamos também que o homem um dia estava no seu estado de perfeição.
O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E então, por causa do seu pecado, da sua transgressão e da sua rebelião, ele se afasta de Deus, ele desobedece a sua palavra e sua vida vira um caos. A sua vida vira um caos. Então o homem se afasta daquele que é o seu Criador. Assim como a terra se transformou em um caos, o homem, a humanidade, também vive em um caos, vive em uma vida afastada, que desobedece à palavra de Deus. Mas tem um detalhe: o Espírito Santo estava sobre a face das águas, pairando como uma ave. Ele queria recriar. Ele estava ali para restaurar, para restabelecer a ordem, para fazer com que a terra voltasse em uma ordem, fazer com que a terra voltasse a frutificar, a gerar. Ele é o agente de Deus na terra. Assim também hoje o homem caído, que está em um caos, o homem que está afastado de Deus, tem aí a possibilidade de se renovar, de se restaurar, de se redimir, de ser redimido, de ser resgatado, de ser restaurado, refeito. Temos a palavra de Deus que nos conduz ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas. É ela, assim como a terra foi recriada, refeita, restaurada, através do poder da palavra de Deus. Hoje, todo homem que se submete, que crê no Senhor Jesus Cristo, ele também é restaurado e renovado através da pessoa do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Que nessa manhã Deus possa trazer a restauração para a sua casa, que nesta manhã você possa entender que você tem a palavra de Deus, que você tem a espada do Espírito Santo e que Deus, é a intenção dele restaurar, refazer, reorganizar, colocar na ordem perfeita toda a sua vida. Tudo aquilo que você precisa está na Bíblia Sagrada, através do poder do Espírito Santo, que é o agente de Deus na terra. Então ouça a palavra de Deus, comece o seu dia orando, falando com Deus, agradecendo ao Senhor se você é cristão, se você é servo de Deus, e você que não conhece a palavra de Deus, que você possa entender que ainda há esperança para você, ainda há possibilidade de retorno, de renovação. Deus, ele chama a todos aqueles que precisam de salvação. A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um grande abraço. Que Deus possa lhe abençoar grandemente nesse poderoso e grande universo que é a palavra de Deus e o reino de Deus. Shalom Adonai.